Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. O programa de hoje vai trazer mais esclarecimentos sobre o novo modelo de passaporte implantado no Brasil. E para falar sobre o assunto, nosso entrevistado de hoje é o chefe do Núcleo de Imigração da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Geraldo Eustáquio da Conceição. Mas antes eu quero parabenizar o nosso colega de profissão, jornalista Chico de Alencar, que foi homenageado hoje pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu com o título de cidadão honorário. Delegado Eustáquio, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Eu gostaria que o senhor começasse falando, o passaporte brasileiro, ele está entre os mais visados no mundo pelos falsificadores. É isso? Eu gostaria de saber se isso é correto e por quê. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, de nós estarmos representando aqui a Polícia Federal no seu programa. Mas é uma verdade, a Polícia Federal está passando no Brasil inteiro por um momento histórico em relação ao nosso documento de imigração. O Brasil, por causa da nossa múltiplas etnias que nós temos no Brasil, nós temos chineses, japoneses, negros, pessoas de origem também europeia. Somos um povo ainda que há um processo de miscigenação, de mistura. O Brasil é uma maravilha, né? Exato, aceita todo mundo. Também por aí. E em razão disso, nós não temos um biotipo físico definido. Posso dizer que quase que qualquer pessoa do mundo pode se passar por brasileiro. Então, nós temos informações que, em razão dessa situação, os passaportes brasileiros, eles valem ainda, né? Sim. Cerca de $10 mil no câmbio negro. Qual a finalidade desses passaportes? As pessoas poderiam adquiri-los e forjar, falsificar, colocando pessoas de outros países a utilizar o nosso documento, né? Mas nós, como eu havia dito no início, nós passamos por um momento histórico que é a hora que nós estamos lançando o novo passaporte. Já pressionados, todos os países do mundo têm sido pressionados em razão dos atentados terroristas de 11 de setembro. Há uma cobrança por uma agência da ONU que todos os documentos de viagem se adequem aos padrões que eles estabeleceram, visando justamente que pessoas que são de um país utilizem documentos de um outro país para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo em outros países que são comumente vítimas de atentados terroristas. Essas pressões aí internacionais, isso aí, há pouco tempo nós vimos aí brasileiros com dificuldades a entrar nos Estados Unidos. Isso já faz parte dessa tentativa de mudança? Com certeza. Todos sabemos que a partir de 11 de setembro, os Estados Unidos eles passaram a olhar com outros olhos os demais países, né? Porque eles foram vítimas de um atentado que realmente eles não tinham como saber como controlar. Em razão desses atentados, eles passaram a ter uma medida bastante restritiva nos aeroportos. Nós vimos naquele primeiro momento todos os cidadãos brasileiros passando pelaquela identificação digital. Também nós, em razão do princípio da reciprocidade, também fizemos por um período aqui no Brasil, né? Sim. E além dessa situação de identificação, eles também estavam determinando que brasileiros tirassem os sapatos, que passassem por até muito constrangimento ao chegar nos Estados Unidos. Muitos, como você falou, nem eram aceitos lá, né? Sim, a pessoa já saía daqui com visto, que na realidade, é importante nós esclarecermos, é uma mera expectativa de direito. Você vai ao São Paulo, consegue o visto para ir aos Estados Unidos, mas você não tem o direito absoluto de entrar nos Estados Unidos, né? É uma expectativa de direito que você tem e você vai poder exercê-la ou não conforme os critérios da imigração americana. E nós, com um documento fragilizado como o que nós tínhamos até então, eles obviamente vão usar isso como motivo, fato motivador para negar a imigração do brasileiro e de pronto deportar ou repatriar o brasileiro que mal chegou aos Estados Unidos e já é obrigado a voltar ao Brasil. Às vezes nem desce do avião. Estamos citando Estados Unidos, mas também a Europa tem ocorrido, na Península Ibérica, Portugal, na Espanha, né? Nós sabemos que é uma grande migração de brasileiros também querendo trabalhar na área de construção civil, lá nesses dois países, Portugal e Espanha. Também os nossos irmãos aqui brasileiros têm sofrido também constrangimento nesses países, mas é o que tem ocorrido. A tendência, nós percebemos, é que cada vez mais se aperte esse controle migratório, ele fica mais rigoroso, mais rígido, e o Brasil também vai seguir nesse caminho.
Mas o importante e interessante é que o Brasil estava defendendo até seu cidadão, usando de represália também, até porque não dá para deixar quieto muitas coisas. Né? Em direito, Heitor, a gente não chamaria de represália. Sim. Seria o princípio da reciprocidade. Sim. O que se faz contra o brasileiro... Mas é apenas um eufemismo. No direito seria reciprocidade. No direito. Exato. Então, o que se faz com o nosso cidadão, nós também vamos fazer. Um exemplo para você ter uma ideia. Também, em razão dessas pressões, em razão da necessidade de intensificação de fiscalização imigratória, o Japão, a partir do meio desse mês de novembro, passa a exigir do brasileiro o que os Estados Unidos exigiam, que é a identificação digital, que é a foto digitalizada na chegada ao aeroporto. Em razão da reciprocidade, estaremos também cumprindo com essa fiscalização junto aos japoneses que chegarem ao Brasil. E essa mudança ela está sendo feita simultaneamente no mundo todo? Existem países que não estão aderindo assim? Não, eu acredito, eu penso que em razão dos atentados, Sim. Todos os países têm se preocupado com essa questão. Nós podemos dividir aí o mundo antes e depois de 11 de setembro, né? A partir daí, todos os olhos ficaram voltados para alguns povos ali do Oriente Médio e as medidas de controle migratório realmente vão ficar mais rigorosas a partir daí. Todos os países não tem volta, né? A tendência é que se aumente e se a cada vez mais aperte o cerco, através do controle migratório no primeiro momento, inclusive. Sim, e foram implantados 16 itens de segurança no novo passaporte. Isso aí torna ele assim totalmente protegido contra a falsificação? Não, a nossa ideia é que ele se torne 100% seguro. Óbvio, Sim. né? O projeto foi para desenvolver um documento totalmente à prova de falsificações. Mas nós sabemos que existem quadrilhas, que existem pessoas especializadas e certamente vai haver tentativas de falsificação. Mas nós vamos mostrar o documento posteriormente, eu acredito, e nós vamos trabalhar nesse sentido de se evitar essa falsificação. Mas antes de falar dessa questão, eu gostaria de deixar claro aqui que esse trabalho do passaporte novo, ele é todo um processo que a Polícia Federal está adotando, que é um programa de controle migratório, que inclusive passa pelo passaporte. Nós vamos ver ainda, não vai demorar muito, nós vamos ter o controle de todas as fronteiras do Brasil. Certo. Né? O passaporte seria o primeiro passo desse projeto. Você deve saber, e o público também, que nós brasileiros, ao sairmos do Brasil, nós não precisamos de passar pelo controle migratório. Hoje vamos para a Argentina, vamos para o Paraguai, ou mesmo embarcando para o exterior via Guarulhos, o aeroporto de São Paulo, nós não passamos por nenhum controle. Isso em razão de um decreto do governo Collor de 1992. Isso está sendo revogado e no momento bem próximo que nós vamos vivenciar, nos próximos meses, o Brasil vai exercer o controle imigratório de 100%. No primeiro momento, de 100% das pessoas que deixem ou entrem no país. No primeiro momento, dos estrangeiros, mas logo em seguida também dos brasileiros. Então, esse passaporte novo, ele faz parte desse processo. Sim. Não seria um retrocesso com relação ao Mercosul, mas eu gostaria que o senhor respondesse isso daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o chefe do Núcleo de Imigração da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Geraldo Eustáquio da Conceição. Delegado Eustáquio, pelo que eu entendi, todas as pessoas passarão a ser fiscalizadas aqui na fronteira e vão ter que possuir passaporte, é isso? Não é isso. Na realidade, a questão que você colocou é se nós estaríamos na contramão do Mercosul. Isso. É justamente o contrário. A nossa ideia é que se facilite o fluxo e o trânsito de pessoas. Isso, na realidade, é uma tendência mundial, né? Nós vemos grandes blocos econômicos, como da europeia, por exemplo, Estados Unidos, México, Canadá, e aqui no Mercosul não é diferente. E lá funciona certinho. Lá funciona. Nós estamos, obviamente, com problemas, todos sabemos, e está a cargo dos funcionários do Ministério das Relações Exteriores, dos nossos embaixadores, nossos representantes diplomáticos, que no tempo certo e oportuno eles vão resolver as questões. Sobre o controle migratório,
Nós aqui no Brasil, nós hoje não temos um controle efetivo. Temos os problemas em razão de estarmos num país continental. Nós precisamos de padronizar esse controle que nós exercemos, do Oiapoque ao Chuí, do Acre ao Pernambuco. Então nós moramos num continente. Então a nossa dificuldade hoje é essa. Mas a Polícia Federal adquiriu, como eu havia dito, um sistema de controle migratório nos moldes dos Estados Unidos, do Canadá. Ele já está em implantação. Pra você ter uma ideia, hoje no Rio e em São Paulo, dos dois maiores aeroportos internacionais, há o controle de 100% das pessoas estrangeiras que chegam e deixam o Brasil. Já foi um grande avanço, né? Por isso, às vezes, a gente vê aquelas grandes filas no aeroporto, na televisão, nas matérias de cadeia nacional, de rede nacional, mas em razão desse controle que é sendo feito. Ele tem o preço dele, né? Sim. Aqui na fronteira, o nosso passaporte novo é um passaporte voltado para o Mercosul. Ele já vai ser no mesmo padrão para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para os demais países que futuramente virão. E ele vai ser utilizado daí naquele momento. Exato. E ele vai facilitar a entrada e saída das pessoas. Nós vamos, obviamente, no futuro próximo, ter um canal exclusivo para essas pessoas, moradoras desses países. Inclusive, já existe previsão em acordos internacionais para que isso ocorra, mas não deixando nunca não podemos esquecer que as carteiras de identidade vão continuar sendo aceitas. Sim. Né? O passaporte é para pessoas que vão para outros países, que não há necessidade de apresentação Há países que exigem a carteira o passaporte, e há outros países que basta a identidade, como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, hoje o Chile e o Peru. Sim. Então, quem vai a esses 6 países, a menos que queira tirar o passaporte, fazer um investimento de R$156, não é necessário tirar o passaporte. Basta carteira de identidade, é aceito e vai continuar sendo aceito. Esse acordo não tem volta, né? Nós estamos falando para aquelas pessoas da necessidade do passaporte, para que pessoas que vão aos Estados Unidos, à Europa, ao Oriente, à África, aí sim há necessidade da apresentação do passaporte. Sim, eu gostaria que o senhor apresentasse então o passaporte e os itens de segurança para que a gente tome conhecimento. Ok. O Marcelo, tem condições agora de você acompanhar aqui? Esse é o novo passaporte. Se for preciso então, tirar a câmera aí, acompanhar aqui mais próximo, tem condições? Aí, ó, aqui, ó, isso. Interessante. Em cima, interessante, está escrito Mercosul. Ele vai ser padronizado para todos os países do Mercosul. E a cor dele está mudando também, exato, né? Anteriormente ele era verde. Sim. Passaporte comum ele era verde. Hoje ele vai passar a ser dessa cor azul. E a parte de segurança E vamos dele? vai constar desse passaporte 16 itens de segurança que o anterior não possuía. O passaporte anterior ele era muito propício a falsificações, a utilização indevida. Sim. E esse passaporte novo, aí assim, há muita dificuldade em ocorrer essas situações de falsificações. Por exemplo, nós contamos agora com a parte de leitura óptica, de forma que quando o cidadão brasileiro chegar a qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, nesse primeiro momento, o passaporte vai ser colocado num equipamento de leitura digital e todas as informações constantes aqui, o agente de imigração americana, canadense, que seja, já vai ter acesso. A foto, também a digitalização dessa foto. Então, praticamente impossível. Um processo de segurança muito rigoroso. O papel é um papel especial, produzido pela Casa da Moeda. Nós vemos os mesmos itens de segurança do nosso dinheiro, do nosso real, né? É papel moeda Papel mesmo. moeda. E feito o passaporte pela Casa da Moeda. Interessante frisar que antes, as pessoas que utilizavam da falsificação de documentos, elas lavavam o passaporte com produtos químicos. Hoje esse papel e essa tinta, ela já não permite mais isso. Eles são ultrassensíveis a tintas, a solventes, e não vai ser permitido que se apague os dados dessa pessoa aqui para se inserir outros dados. Então, praticamente, como eu disse no início, nós esperamos 100%, óbvio, mas é muito difícil que se falsifique esse tipo de documento. Antigamente soltavam a costura também. Correto, que ele exatamente. tem. Hoje nós temos uma costura especial, uma linha especial, que realmente vai dificultar em muito aquelas pessoas que se aventurarem a falsificar o nosso documento. Isso tudo, o benefício disso tudo
é que um passaporte com tantos itens de segurança vai ser muito mais aceito pelos outros países. Quando o nosso cidadão brasileiro for viajar, sim, ele vai ser aceito, a pessoa vai ser mais acreditada, né? Não vai ter problema algum e, sim, vai poder entrar nos países. Então, os que estão aqui, que não pretendem ir para o exterior, para a Europa, forem viajar só aqui nos países do Mercosul, por enquanto eles não têm necessidade, mas no futuro eles devem procurar. Quem precisaria hoje buscar o passaporte? Correto. Eu acredito que os países que aceitam a carteira de identidade, fruto de acordos internacionais aqui na nossa região do Mercosul, esse acordo acho que nunca vai acabar. Sim. Então, para esses países que eu citei, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, não há necessidade do passaporte. Podemos usar a identidade sem problema. Mas se quiserem tirar o passaporte, você pode ir na delegacia da Polícia Federal e vai tirar o passaporte. É interessante, aquelas pessoas que possuem o passaporte antigo, que é o passaporte verde, ele ainda tem a validade até aquele período previsto para a sua expiração. Sim. Então não há necessidade de, tem um passaporte novo, eu vou lá tirar agora. Deixa, sim, o passaporte vencer, posteriormente a esse período você vai e tira um novo passaporte. Ele tem a mesma validade do anterior, que é 5 anos. Sim. Há um custo maior hoje, de R$ 89,00 ele passou para R$ 156,00, mas a pessoa não precisa se preocupar com foto. Também como itens de segurança, durante o período que nós recebemos o cidadão para a emissão do passaporte, ele é identificado, é feito foto digital, todas as digitais dos 10 dedos da mão são colhidas, sim, de forma eletrônica, e também é tirada uma foto digital, que é justamente a foto que vai ser gravada no documento. E essa pessoa, para tirar o passaporte, ela precisa ir lá na Polícia Federal? Sim, todo o processo é feito na Polícia Federal. Aqui nós estamos instalados na Avenida Paraná, com José Maria de Brito, ali no Jardim Polo Centro, próximo ao INSS, à Receita Federal, ao Detran, Polícia Civil também. Nós estamos localizados ali, na Avenida Paraná. Então há necessidade de um agendamento, através do nosso site, www.dpf, de Departamento de Polícia Federal.gov.br. Ela tem que fazer o agendamento através da internet. Correto, www.dpf.gov.br. A pessoa acessa o site, procura o campo apropriado para o passaporte, faz a inserção de dados que ela tem que fazer, faz o agendamento, inclusive, que o atendimento, para maior conforto do nosso público, vai ser feito através de agendamento, né? Sim. E mesmo aquelas pessoas que não possuem disponibilidade de internet, nós disponibilizamos um terminal na delegacia para a utilização dessas pessoas. Mas é importante frisar, todo o atendimento é feito na Polícia Federal, nesse endereço que eu já forneci. Sim. Nós temos umas imagens aí que eu gostaria de mostrar. Marcelo, tem condições de colocar no ar agora? As imagens que foram colhidas lá na Polícia Federal. E ali, esse setor aí interessante, seria justamente a nova estação de trabalho, onde os nossos funcionários prestam atendimento às pessoas que vão tirar o documento. No caso, aquela senhora, a servidora está fazendo a identificação digital ali, das digitais dos sim, dedos da interessada em retirar o passaporte. Pode mudar lá. Então, um processo todo digitalizado, né? Uhum. Em que se visa realmente, inclusive, fazer um banco de dados com todas as pessoas que tirarem o passaporte a partir de agora vão ter todas as informações, sim, gravadas no nosso sistema, inclusive todas as digitais dos 10 dedos da mão. Sim. Então, jamais questão de segurança, né? Para futuras informações, banco de dados, inclusive. Isso vai facilitar muito o trabalho, tanto da Polícia Federal quanto das outras instituições policiais também. Vocês já têm um intercâmbio entre as fronteiras ou vai passar a ter, assim, com relação a todo esse projeto? Sim, a ideia, o projeto, voltando à identificação, aquela senhora está sendo identificada e na tela do computador aparece o que foi colhido ali da digital dela. E isso é feito com os 10 dedos. Mas como eu havia dito para você, a nossa fronteira é imensa, nós estamos num continente, né? Sim. Mas vai haver interligação
vai ao processo de coleta de digital, vai haver a ligação de todos os postos de fronteira, certo, com as delegacias. Então é um sistema macro, né? Mas sim, quando ele estiver 100% operando, nós vamos encontrar pessoas com mandado de prisão em aberto, que sim, durante o processo de imigração vão ser localizadas. ali nós temos uma criança... Exato. Antes era necessário levar-se a foto, né, em papel, que era colada no passaporte. Hoje a foto é digitalizada. Ali é uma criança que tirou o passaporte conosco recentemente, passando pelo processo de identificação de foto digital. E nesse caso eu notei ali que vocês estão respeitando a religião de origem, coisa assim, não precisa tirar aquele manto? Não, dentro do possível nós procuramos atender essas questões religiosas, por exemplo, freiras, os nossos irmãos aqui da comunidade árabe também, sempre dentro do possível, desde que não haja descaracterização do perfil daquela pessoa, nós procuramos permitir que elas sejam identificadas mesmo com o seu costume aqui. Isso aí é que entra a chamada biometria? Sim, poderia explicar sobre exato. isso? São os dados biométricos que nós escolhemos, né? Vão ser a foto digital, a identificação de todos os 10 dedos das mãos, né? E o terceiro item seria a foto, Ali nós temos o Almeida, ele está... E a assinatura, o outro item que a assinatura me da faltou pessoa. aqui, a assinatura também digitalizada. Nós temos um scanner digital, onde a pessoa vai assinar, e essa assinatura vai também ser inserida pela Casa da Moeda quando da expedição do passaporte. Então, um outro item de segurança. Sim. Ali, para as pessoas terem noção do documento antigo, como era, o passaporte antigo, era na cor verde, né? A foto de papel colada, propícia à atuação de quadrilhas que atuavam com falsificação de documentos. Sim. Era um documento realmente, era um tanto quanto frágil, nós reconhecemos, né? E o que é o chamado padrão ICAO? Pois é, a ICAO é a agência internacional que controla a aviação civil internacional. Sim. É uma agência ligada à ONU, Organização das Nações Unidas, e a função dela é controlar os documentos de viagem que os países mundo afora vão autorizar para que os seus nacionais utilizem quando dá necessidade de deslocamento para outro país. Então, o nosso passaporte ele está atendendo agora ao padrão ICAO, que é justamente ter todos esses itens de segurança, todos esses dispositivos que visam a impedir a falsificação, a adulteração de documentos. Isso é o padrão ICAO. E o Brasil, a partir de agora, está totalmente inserido dentro dos critérios dessa agência da ONU. Sim. Nós vamos agora para mais um intervalo, vou lhe pedir um tempo, que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o chefe do Núcleo de Imigração da Polícia Federal, Geraldo Eustáquio da Conceição. Delegado Eustáquio, quanto tempo leva para ficar pronto assim? Existe uma diversidade ou um prazo já determinado? Sim, a Polícia Federal ela fez um contrato com o SERPRO, que é o órgão de informática do governo federal, e com a Casa da Moeda. O sistema funciona da seguinte forma: o cidadão agenda o seu horário através daquele site que eu já citei, www.dpf.gov.br. Sim. Vai haver um agendamento, ele vai comparecer à Polícia Federal no dia marcado. Isso é coisa de 2, 3 dias o agendamento, não é nada de absurdo, né? Sim. E ali ele vai ser atendido, passar por todo esse processo de identificação que eu citei. O policial aqui de Foz do Iguaçu vai dar um enter no sistema. Sim. E todos aqueles dados que foram colhidos vão ser enviados para a Casa da Moeda, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. E o passaporte vai ser expedido na Casa da Moeda, como se dinheiro fosse, vai ser colocado num SEDEX e retornar para Foz do Iguaçu. Todo esse processo é previsão contratual com a Casa da Moeda e com o CEPRO, dele ser feito em 5 dias. 5 dias úteis. Mas na semana passada nós fizemos o Dr. Samek, que foi o primeiro passaporte. O primeiro lançamento inaugurou exatamente, o sistema. Dr. Samek da Itaipu.
Isso. E o passaporte dele chegou em 2 dias. Sim. Então o processo é muito rápido, realmente talvez não vai perder em relação ao outro anterior, que era feito na própria delegacia. Realmente é um sistema... E era rápido também. Era rápido também. Nós, às vezes, tínhamos condições de fazer um passaporte até na hora, dependendo daquele caso, um caso de doença, um caso de viagem inadiável. Nós tínhamos condições de fazer o passaporte na hora até. Hoje em dia, agora, já não temos mais esse poder nas mãos e, em razão disso, há necessidade que as pessoas se organizem, busquem realmente o agendamento, para que não haja problema, que nós não conseguiremos emitir passaportes para ontem, como a gente diz. Sim. Então, a necessidade de planejamento e organização para que todos sejam atendidos da melhor maneira possível, que, aliás, é o nosso objetivo como servidores do público, né? Como eu sempre digo. Sim. E qual é a média de expedição de passaportes? Então, antes da delegacia de Cascavel ser inaugurada, no ano passado, nós emitimos entre 50 e 60 passaportes dia, em média, porque nós atendíamos todo o oeste do Paraná, num rol de aproximadamente 70 cidades, né? Hoje, com a delegacia de Cascavel atendendo também, ainda no sistema de passaporte antigo, né? Nós estávamos fazendo em torno de 40 passaportes. Caiu um pouco porque Sim. a demanda de Cascavel era muito grande, né? Como separou, obviamente dividiu. Cascavel passou a fazer um pouco, nós fazemos um pouco. Hoje, nós vamos fazer, só nós aqui no oeste vamos fazer o passaporte novo. A tendência é que realmente haja um acréscimo no nosso atendimento, mas nós estamos preparados para atender todo o público, né, que Sim. vai fazer esse agendamento. Temos 3 estações de atendimento e a nossa ideia é dar o melhor atendimento para o público. Eu não sei se você conseguiu passar uma foto, mas nós temos uma estrutura bastante confortável na delegacia, com cadeiras confortáveis para que as pessoas esperem ali pelo atendimento, com televisão, com água, com banheiro, uma estrutura difícil Sim. de encontrar na Polícia Federal no Brasil, eu diria. Tá mostrando agora. Então, um atendimento muito bom, nós não temos que nos preocupar com o desconforto, com aquelas filas que nós vemos pela televisão, principalmente em São Paulo. Estamos Sim. preparados para dar o melhor atendimento que a população de Foz do Iguaçu merece. Sim. E esse passaporte, ele pode ser feito também por procuração? Não. Há necessidade de comparecimento pessoal à nossa sede, até em razão da coleta dos dados biométricos. Sim. Que é a foto digital, que são as impressões digitais, né, e a assinatura digital. Sim. Então não há a mínima possibilidade de se retirar um passaporte por procuração. Sim, como nós vimos, até as crianças têm Correto. que... Correto. Os pais, comparecer. em caso de crianças, os pais têm também que fazer o agendamento e comparecer à nossa sede juntamente com seus filhos para acompanhar todo o processo. Sim, tem uma coisa que a gente percebe aqui na fronteira que é diferente, o rigor que é feito ali na Argentina é muito grande em relação ao Brasil. E do lado brasileiro não se pede nada, parece pelo menos, né? Ali vai haver alguma mudança a curto, médio prazo? Com certeza, eu diria a médio prazo vai haver. O nosso sistema de imigração ele vai imitar o da Argentina. Então nós vamos passar a ter um controle migratório. Óbvio que o cidadão de bem ele não tem nada a perder, só tem a ganhar com isso, né? Nós aqui da Polícia Federal nós temos muita tranquilidade com aquele lado da ponte Tancredo Neves da Argentina em razão desse controle rigoroso que a Argentina exerce. Nós não temos a mesma facilidade junto ao Paraguai. Daí nós temos realmente que priorizar o atendimento nosso ali. Mas mesmo assim nós não deixamos a ponte da Argentina de lado. O que eu não posso deixar de frisar com você é que a obrigação de identificação de controle migratório também é do estrangeiro. Ela é uma obrigação do Estado brasileiro, mas o estrangeiro também é obrigado a procurar o controle migratório, porque senão ele vai estar ilegal no país. Então ele precisa de procurar, em que pese nós não temos condições nem físicas, nem de pessoal, nesse primeiro momento, para parar todas as pessoas provenientes da Argentina, o estrangeiro que precisa de passar pelo processo migratório, ele deve nos procurar, sob pena de ser multado e deportado. Ah, sim. Tá ok. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua presença no 40 Minutos e volte sempre. Ok, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos à disposição na Polícia Federal, Núcleo de Imigração, ali no Jardim Paulo Centro. Muito obrigado. Obrigado. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.